Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 12, o nosso tema é os pães da proposição. Irmãos, eu estou adiantando alguns vídeos da escola dominical, por quê? Porque eu estarei viajando e eu não sei quando eu vou conseguir voltar a fazer os comentários. Então, nessa revista, nesse trimestre, eu estou conseguindo adiantar alguns vídeos, como os irmãos vão ver que vai estar alguns vídeos já à disposição dos irmãos. Só que no próximo trimestre, eu não sei quando eu vou conseguir voltar a fazer os comentários, amém? Esse motivo é porque eu estou de mudança. Mas a nossa lição de hoje, que o nosso texto que está em João capítulo 6, versículo 47 a 48, diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Jesus, meus irmãos, no Novo Testamento, ele se coloca como o pão da vida, como aquele que alimenta as almas. Então nessa lição nós vamos ver a tradição. Por que Jesus se coloca como o pão da vida? Por que existe toda essa tradição acerca do pão? A nossa verdade prática diz assim: a palavra de Deus é o alimento que nos sustenta a alma, o coração e o próprio corpo. Sem ela a vida é impossível. A palavra de Deus, ela simboliza o quê? Ela simboliza o pão que desceu do céu. Quem é esse pão que desceu do céu? O próprio Deus, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o pão da vida. Ele é o pão para nós. Ele é o pão da proposição. Ele é o pão que nos propõe. Esse pão nos propõe a vida eterna. E a nossa leitura bíblica em classe, que está em Levítico, capítulo 24, do versículo 5 ao versículo 9, diz assim: também tomarás da flor de farinha, e dela cozerás 12 bolos, cada bolo será de 2 dízimas, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. Ou seja, quando o sacerdote fazia o pão ali, levava o pão até o templo, para colocar na mesa, ficava 6 pães de cada lado, ou seja, tinha que ser feito 12 pães. Versículo 7. E sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, por oferta memorial, oferta queimada é ao Senhor. Então tirei que colocar o incenso ali também perto dos pães. Irmãos, tudo isso era um simbolismo já apontando para Jesus, para o nosso tempo de hoje, no Novo Testamento. Versículo 8. Em cada dia de sábado, isso se porá em ordem perante o Senhor, continuamente pelos filhos de Israel, por concerto perpétuo. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles. Das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. Então esses pães eram colocados no sábado, e quem poderia comê-lo só era o sacerdote, só era o pessoal ali da ordem levítica. A nossa introdução. Depois a gente vai ver a questão por que Davi não poderia ter comido pão, só quem podia comer o pão era da ordem levítica. Mas Davi teve fome ali e o sacerdote deu pão para Davi. Não foi errado, já que Davi ia morrer de fome, junto com seus companheiros. Mas aqui na nossa introdução diz assim: os pães da proposição ficavam num dos lugares mais nobres e reservados do tabernáculo, ali em frente ao candelabro de ouro. Eram iluminados durante toda a noite. A simbologia é claramente cristológica. A luz do Evangelho mostra ao pecador faminto que somente Cristo pode saciar-nos plenamente. Nessa lição veremos como Deus foi didático a Israel ao mostrar-lhe a suficiência de da sua palavra nos pães da proposição. Ou seja, tudo uma questão. Por que ficava perto do candelabro? Né? Um lugar de destaque. Porque simboliza o que? A iluminação acerca do Senhor. Então, tudo que tem no tabernáculo, como nós estamos falando nesse trimestre, tudo que está na lição é uma simbologia acerca de Jesus. O templo é uma simbologia, as coisas do templo é uma simbologia, tudo é uma simbologia. A preparação dos pães é uma simbologia, então tudo é uma simbologia para nós. Tópico 1. Os pães da proposição. A fim de que os pães da proposição fossem introduzidos no tabernáculo, Deus ordenou o fabrico de uma mesa especial. Então teria que ter uma mesa especial. Quanto aos pães, deveriam esses ser preparados de acordo com uma receita bastante específica. Irmãos, Deus mandou a questão dos pães, ordenou a questão dos pães, os elementos que deveriam usar para esses pães, da forma de preparação para esses pães. Ou seja, Deus é um Deus organizado. E quando ele mandou o povo preparar este alimento, preparar estes pães, irmãos, deveria ser desse jeito, dessa forma. O sacerdote deveria conduzir os pães da forma que Deus ordenou. E aqui no tópico 1, a mesa dos pães. Era uma mesa de ouro, de puro ouro,
coberta de ouro, e deveria ficar ali perto do candelabro. Essa mesa aqui vai dizer que era 70 por 70, tinha suas especificações, as suas medidas. Deus mandou fazer exatamente dessa medida, deste material, porque eles deveriam cumprir aquilo que Deus estava mandando eles fazer daquele jeito. Então o nosso culto é colocado, nós temos que expressar o nosso culto, como eu já venho comentando essa questão, nós temos que expressar o nosso culto assim, meus irmãos, como a palavra de Deus nos ensina, com amor, com dedicação, porque Deus, ele é um Deus exigente, e ele coloca as especificações que ele quer para que o povo possa seguir. Os pães da proposição. Os pães da proposição eram preparados todos os sábados pelos coatitas. Em sua composição usava-se flor de farinha de trigo. Irmãos, isso aqui, esse material que era usado para os pães da proposição era o material mais fino, mais nobre que poderia se preparar aqueles pães. Então, era do melhor. Quando eles iam preparar os pães para o templo, os pães da proposição, era o do melhor, era o elemento melhor, era a qualidade melhor de material, de ingrediente que era colocado para preparar aqueles pães. Ou seja, Deus exigiu o melhor. Então, eles pegavam daquilo que era mais nobre, do mais nobre, selecionava o mais nobre ainda para poder fazer esses pães. Ou seja, Deus quer sempre o melhor de nós. Nós temos que colocar diante de Deus aquilo que é de melhor, aquilo que nós possamos expressar de melhor diante de Deus. Parte 3. A simbologia dos pães. Os pães da proposição simbolizavam a presença sempre providencial de Deus no meio de seu povo. Dessa forma, os israelitas deveriam saber que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eles deviam ter esse entendimento, assim como o Senhor Jesus, aí naquele momento com Satanás, quando ele estava ali no templo, transforma essas pedras em pão, e o que Jesus falou para ele? Nem só de pão viverá o homem. Então eles deveriam entender que não era só de pão que eles deveriam viver, eles deveriam comer, se alimentar sim, mas uma das partes primordiais para a nossa vida é o que? É a presença de Deus, é sentir paz diante de Deus, sentir a presença de Deus continuamente nas nossas vidas. E era essa sensação que Deus queria que eles tivessem, sentir a presença de Deus, não só de pão, não é só apenas comer, não é só apenas vocês virem aqui trazer os pães porque eu vou prover para vocês, não é só isso, não, é sentir a presença de Deus, é sentir a palavra de Deus. Esse pão que vocês estão vendo e que alimenta o seu corpo físico, a palavra alimenta a nossa alma. Tópico 2. A palavra de Deus, o pão da vida. O povo de Israel, desde o início de sua história, sempre teve uma conveniência cerimonial, a tipologia com o pão. Quer no tabernáculo, quer fora do tabernáculo, o pão sempre simbolizou a presença de Deus entre o seu povo. Irmãos, por que Deus aqui colocou o pão ali e Jesus se coloca como o pão da vida? Jesus se coloca como pão, como a palavra. Por quê? Irmãos, Jesus ele usa sempre alguma coisa ali da época que fosse uma coisa normal para eles do dia a dia. E o pão era muito normal para eles. O pão era fonte de alimento no almoço, na janta. E então era fonte de alimento. Eu pegava o queijo, eu pegava um azeite, pegava alguma coisa, complementava ali. Era como se fosse para nós brasileiros comer pão de manhã. Porque todos nós temos essa cultura de comer pão de manhã. Eles não comiam só pão de manhã, eles comiam pão em todo o tempo. Então nós brasileiros também temos essa cultura acerca do pão. Então, para nós, isso fica muito nítido quando nós ouvimos a tradição judaica. Mas para eles ainda é mais. Porque eles vão viajar, levam aquele pão. Vão para algum lugar, levam pão. Ou seja, o pão é um alimento fixo, é uma fonte de alimento muito fixa para eles que eles possam se alimentar. E Jesus vem dessa tradição, Jesus usa algo ali para a mentalidade deles, para que eles possam saber e conhecer melhor, para que não seja desconhecido. Jesus não vai usar elementos desconhecidos para fazer uma simbologia para eles. Não, Jesus usou algo específico, que era o pão, algo que alimenta eles em todo o tempo. Então Jesus se coloca como o pão da vida, como algo que eles conheciam como um alimento em todo o tempo. Em qualquer época do ano, em qualquer momento, de manhã, de tarde, de noite, em qualquer momento, eles tinham pão como seu alimento. Parte 1. A palavra de Deus é vida. Durante a peregrinação de Israel no Sinai, os israelitas conscientizaram-se de que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Durante 40 anos, Deus os sustentou com o maná, o pão que descia dos céus a cada manhã. Ou seja, era um alimento que descia do céu, que eles poderiam preparar este alimento durante 40 anos. Mas eles não deveriam se apegar a isso. Não deveriam se apegar à provisão
mas deveriam se apegar ao Deus da provisão. Porque hoje as pessoas se apegam à provisão. Deus prepara alguma coisa, a pessoa se apega àquilo que foi preparado, mas não se apega a quem preparou. Então Deus ali estava ensinando a eles a confiar no Deus da provisão, não na provisão. Então no Deus que pode prover em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer época. Então era isso que eles deveriam se apegar. E nós também, meus irmãos, nós temos que nos apegarmos no Jesus da provisão, no Deus da provisão. Não na provisão em si, mas no Deus, aquele que pode prover tudo em todo o tempo, em todos os momentos. Parte 2. A palavra de Deus é o nosso sustento diário. Além do pão, Deus proporcionava continuamente ao seu povo água, direção, proteção e iluminação. Qualquer momento ali, Deus falou, olha, bate na rocha, sai a água. Algum lugar, Deus provia água. E também, de manhã, durante o dia, uma nuvem para poder dar uma sombra para eles. E à noite, uma coluna de fogo, também para dar calor para eles. Mas tanto a nuvem como a coluna de fogo os guiava, era a presença de Deus. E alimentando eles e também dando direção para eles. Assim também a nossa vida espiritual. Deus ilumina a nossa vida espiritual, Deus nos dá aconchego espiritual, Deus nos alimenta espiritualmente, nos dá água e também nos direciona. Top parte 3. A palavra de Deus é o nosso sustento específico. Na mesa do tabernáculo havia, como já vimos, 12 pães distribuídos em 2 fileiras, sendo um pão para cada tribo de Israel. Entre as fileiras de pães, o incenso. O que isso significa? Antes de tudo que Deus alimenta o seu povo, tanto coletiva como individualmente, Ele conhece perfeitamente nossas necessidades. O que podemos inferir dessa lição? Deus tem uma comida personalizada para mim, para você e para cada servo seu em particular. Ou seja, irmãos, Deus, Ele conhece o nosso particular, Ele conhece a nossa necessidade. Então, quando Deus fala conosco acerca de uma palavra, às vezes a palavra que impactou a minha vida neste momento, naquele mesmo momento não vai impactar a vida da outra pessoa. Ou seja, Deus tem um alimento para cada um de nós personalizado. Aquele que vai saciar a nossa vida, aquele que vai abençoar a nossa alma, aquele que vai nos encher da sua presença, aquele que vai nos alimentar a nossa vida na presença dele. E o tópico 3, Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. Os pães da propiciação são os mais perfeitos, são o mais perfeito símbolo do Senhor Jesus Cristo, pois a sua missão neste mundo foi e sempre será alimentar-nos com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, o intuito é nos alimentar com a presença do Senhor, com a sua palavra que sacia a nossa fome, que nos sacia a nossa vida como um todo. E aqui no 1, Jesus, o pão da vida, o Senhor Jesus, através de sua palavra, revela-se como água e o pão da vida, ou seja, alimentos básicos, coisas básicas para se viver. O pão para alimentar e a água para purificar. Então Jesus ele se coloca como os dois elementos ali, que para nós também hoje, e também para o mundo todo, que também vê o pão, que conhece o pão, cada cultura com o seu preparo, mas a maioria das culturas tem o pão como um alimento, como uma fonte de alimento. Mas aqui nós vemos Jesus ele colocando para quê? Para que não fosse algo alheio àquilo que eles tinham como comum no seu dia a dia, mas não. Mas como algo que eles todos os dias eles se alimentavam, eles presenciavam, eles preparavam para poder se alimentar. Então Jesus se coloca como pão da vida, como água também que purifica a nossa vida. Tópico 2. Jesus, o pão de nossa comunhão com o Pai. Jesus, como pão vivo que desceu do céu, não precisa ser trocado todos os sábados, como pães da proposição. Então, Jesus não é um pão que era substituído. Jesus não é um pão que se substitui. Não, Jesus é o único. Jesus é o pão que não precisa ser trocado todos os sábados. Não, Jesus é o pão da vida. 2000 anos atrás, ele desceu como pão da vida. Ele sempre foi a palavra, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E nós temos essa consciência, temos que ter essa consciência. Jesus não é um pão que precisa ser substituído. Jesus é o pão vivo que desceu do céu e através dele nós temos paz com o Pai, nós temos paz com Deus. Tópico 3. Dá-lhes-vos de comer. Hoje, ao proclamarmos o Evangelho, outra coisa não fazemos senão alimentar os famintos com a palavra de Deus. Quando nós pronunciamos a palavra de Deus para alguém, quando nós falamos acerca da palavra de Deus para alguém, nós estamos alimentando essa pessoa com a palavra, com o pão vivo que desceu do céu, com o Todo-Poderoso, com o Senhor Jesus, que sara a nossa terra, salva a nossa alma e nos leva para o céu. Então, esse é o nosso intuito, de pregar a palavra para alimentar as outras vidas. E a nossa conclusão,
No Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote e seus filhos tinham direito de comer dos pães da proposição. A única exceção foi Davi e seus homens, como nós falamos lá no começo. Através de Cristo, porém, temos acesso não somente aos pães da proposição, como também ao lugar mais santo do tabernáculo. E todas as vezes que nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, lembramos-nos de que Jesus é a presença eterna do Pai entre nós. Ele é o pão da vida. Amém. Então, Jesus, nós temos esses elementos na ceia, e Jesus como pão da vida, meus irmãos, nós temos essa simbologia acerca de nos alimentarmos com a palavra, nos alimentarmos, e quando nós participamos da ceia, nós concretizamos essa comunhão que nós temos com o Senhor. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar, e que Deus te abençoe.